Hoje eu vou. Vocês vão ver que eu tô com o mesmo lookinho, no mesmo lugar e tudo mais. Eu vou gravar mais leituras hoje do que geralmente eu faço uma por dia. Era a ideia, mas hoje eu vou aproveitar para ler mais capítulos porque a rotina tá me colocando nessa possibilidade. E sim, gente, eu converso com vocês como se literalmente a gente estivesse junto no mesmo lugar conversando. Tava divagando. Não tenho muito costume, né, de fazer disso um marketing. Isso que é minha profissão, mas tudo bem. Eu gosto muito dessa sensação, sabe, de que, tipo, a gente tá sentado junto conversando sobre as coisas e isso significa que a proximidade que a gente vai criando no decorrer do nosso caminho é o que faz diferença, sabe? Enfim, vamos lá. Capítulo 4. Que vantagem diremos, pois, que conseguiu Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado em virtude da sua observância, de que se gloriar, mas não diante de Deus. Ora, o que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado em conta de justiça. Ora, o salário não é a gratificação, mas uma dívida ao trabalhador. Mas aquele que sem obra alguma crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada em conta de justiça. É assim que Davi proclama bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente das obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades foram perdoadas e cujos pecados foram cobertos. Bem-aventurado o homem ao qual o Senhor não imputou o seu pecado. Essa bem-aventurança é somente para os circuncisos, ou também para os incircuncisos. Dizemos com efeito que a fé foi imputada a Abraão em conta de justiça. Quando lhe foi ela imputada? Depois ou antes da sua circuncisão? Não depois, mas antes de ser circuncidado. Depois é que recebeu o sinal da circuncisão, como selo da justiça, que tinha obtido a fé antes de ser circuncidado. Assim, se tornou o pai de todos os incircuncisos que creem, a fim de que também a este seja imputada a justiça. Pai também dos circuncisos, que não só trazem o sinal, mas que acompanham as pegadas da fé que nosso pai Abraão possuía antes de ser circuncidado. Com efeito, não foi em virtude da lei que a promessa de herdar o mundo foi feita a Abraão ou à sua posterioridade, mas sim a virtude da justiça da fé, porque se a herança é reservada aos observadores da lei, a fé já não tem razão de ser, a promessa fica sem valor. Portanto, a lei produz a ira, e onde não existe lei, não há transgressão. Logo, é pela fé que alguém se torna herdeiro. Portanto, gratuitamente é a promessa é assegurada a toda a posterioridade de Abraão, não somente aos que procedem da lei, mas também aos que possuem a fé de Abraão, que é pai de todos nós. Em verdade está escrito: eu te constituí pai de muitas nações. Nosso pai, portanto, diante dos olhos daquele em quem acreditou, o Deus que dá a vida aos mortos e chama à existência as coisas que estão no nada. Esperando contra toda a esperança, Abraão teve fé e se tornou pai de muitas nações, segundo o que lhe fora dito: assim será a tua descendência. Não vacilou na fé, embora reconhecendo seu próprio corpo sem vigor, pois tinha quase 100 anos, e o seio de Sara igualmente amortecido. Ante a promessa de Deus, não vacilou, não desconfiou, mas conservou-se forte na fé e deu glória a Deus. Estava plenamente convencido de que Deus era poderoso para cumprir o que prometera. Porque sua fé lhe foi contada como justiça. Ora, não é só para ele que está escrito que a fé foi imputada em conta de justiça, é também para nós, pois a nossa fé deve ser-nos imputada igualmente, porque cremos naquele que dos mortos ressuscitou, Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por nossos pecados e ressuscitado pela nossa justificação. Aqui, esse quarto capítulo, que vai do 1 até o 25, nos versículos, a gente vê um exemplo completo de que
de que não importa a tempestade que a gente tá vivendo, sabe? Eu estou aprendendo isso na prática. Todas as vezes, assim, que vem alguma tempestade, que vem alguma circunstância muito adversária, que tudo aquilo que parecia que ia dar certo não dá, quer dizer, dá certo aos meus olhos, né? Todas as coisas que fogem do controle, ou enfim, que não existiria um só ser humano que olharia pra situação e diria, você vai conseguir. E de repente, putz, consigo, né? A gente consegue. Que é a situação que Abraão viveu. A gente tem uma deficiência muito grande, assim, em relação à nossa fé. Porque eu entendo que quanto maior o vento, é difícil não se assustar, sabe? É muito difícil não se assustar. Mas, sabe, não muda. Não vai mudar nada a gente se assustar ou não, a gente se desesperar ou não. A gente só não pode desistir no meio do caminho. E pra mim, assim, em relação a isso que a gente leu, essa paternidade de Abraão, ela deixa pra nós um dos primeiros de milhares de exemplos em que os nossos olhos não são capazes de enxergar o que realmente está acontecendo. Hoje ainda eu lia a respeito da realidade. E eu acho que eu preciso parar com esse eu acho. Eu deduzo que a realidade, ela não pode ser vista como puramente material, entende? Só humano aqui. Não é 1 mais 1, 2 mais 2, entende? A nossa realidade é impossível a gente achar que simplesmente, óbvio, tudo que a gente planta a gente colhe, mas durante essa colheita, se a gente plantar apenas visando o material, a gente nunca vai viver o sobrenatural, a gente nunca vai ter fé. Se a gente ir só pela fé e não fazer a nossa parte, a gente também nunca vai colher nada material, porque a gente não fez. Agora, se a gente tá plantando espiritualmente e materialmente, as duas coisas juntas, isso é a realidade, sabe? Não é sobreviver nenhuma ilusão para acreditar que não existe um caminho, sabe? Que não existe como que eu posso? Tô me fugindo dessa palavra. Mas assim, não é uma ilusão, sabe? A nossa realidade, ela não é só aquilo que é abstrato e que a razão consegue compreender. A nossa realidade é o conjunto de todas as coisas, de todas as obras. E em relação a isso, eu acredito que a gente tem que olhar para a história de Abraão e ver que muitas vezes, por a gente não entender ou não ter compreensão completa do poder de Deus, a gente acredita que são pequenas as coisas, ou que as circunstâncias, as adversidades, a idade, a doença, a enfermidade, a crise, são gigantescas, são maiores que nós. E vamos ser honestos, talvez sejam maiores que eu, que a minha carne, que a minha capacidade de compreensão. Mas se eu estou em Deus, nada, a criatura nunca vai ser maior que o Criador. Então, absolutamente nada disso é maior do que o poder de Deus, é maior do que o que Ele faz na nossa vida. E esse caminho, pra gente entender isso, ele passa pelas provas, ele passa pela aprovação, ele passa pelo teste. O teste do tempo em absolutamente tudo, desde a ciência médica, a ciência próprio direito, a área penal, enfim, tudo, a natureza, absolutamente tudo passa pelo teste do tempo. E com a fé é exatamente isso. Então, a nossa fé, ela passa por todo o teste do tempo. E com Abraão não foi diferente. Não foi diferente com Davi, não foi com José, não foi com Maria, não foi com Jesus. E passar pelo teste do tempo talvez seja onde a gente mais vai crescer e ao mesmo tempo onde a gente mais vai derrapar no meio do caminho. Meu, como assim, Patrícia, derrapar? Do que tá falando? Porque a gente vai cair. No capítulo anterior eu conversei com você sobre isso. Eu disse, a gente cai. Toda vez que eu caio, a diferença da Patrícia que caía há 2 anos atrás e a Patrícia que cai hoje é que eu tenho uma necessidade, uma urgência no meu coração de, no mesmo momento que eu caí, já puxar um ato de contrição e buscar uma igreja e chegar para Jesus e confessar e resolver aquilo imediatamente, entende?
é uma urgência do tipo, eu não posso ficar um segundo do meu dia longe de Deus. Tipo, não dá, não tem como viver assim. Mas em relação à nossa fé, a entender essa justificação, a compreensão que cada um vai ter disso vai ser da sua própria vivência, sabe? O que São Paulo nos mostra é que a confiança em Deus, somada com o nosso trabalho, o nosso esforço, não nos torna dignos de receber, mas abre um caminho para que a bondade de Deus sobressaia a nossa vida e nos justifique, e nos impute a fé, e nos conceda o cumprimento das promessas. Porque aqui na reta final desse capítulo, São Paulo diz assim: ante a promessa de Deus, não vacilou, não desconfiou, mas conservou-se forte na fé e deu glória a Deus. Estava plenamente convencido de que Deus era poderoso para cumprir o que prometera. Eis que por sua fé lhe foi contada por justiça. Quando eu fico imaginando assim, quando Abraão recebeu a promessa de Deus, ele tinha consciência de quem Deus era. E talvez seja esse um dos maiores problemas que a gente enfrenta, principalmente quando a gente se converte há menos tempo, assim, porque a gente tem um conhecimento que ainda é muito pequeno comparado ao conhecimento de quem está há muitos anos na caminhada e vivendo verdadeiramente a caminhada. Então, assim, do receber a promessa, do caminhar por toda a aprovação e por todo o teste, até o cumprimento da promessa, existe um caminho que para algumas pessoas pode ser mais curto, para outras maiores, isso é de cada um, entende? Mas a gente tem que fazer a mesma coisa que Abraão fez. A gente vai ter que aprender a fazer exatamente o que Abraão fez. Ante a promessa de Deus, não vacilar, não desconfiar, apenas se conservar forte na fé, dando glória a Deus e saber que Deus é capaz de fazer qualquer circunstância na nossa vida. Deus faz. Ele vai fazer quando Ele quiser, na hora que Ele quiser, no tempo certo. E pra gente fechar isso, era pra ser uma leitura rápida, né? Bom conversar com vocês. Pra gente finalizar esse capítulo, quando tudo levantar contra, porque vai, quanto mais afunilar, quanto mais, tipo assim, insustentável ficar, quanto mais assim vocês olharem e disserem, Deus, tá dando não, tipo, já entendi errado, eu já vivi isso, gente, eu já vivi, é o testemunho, chegar na frente do sacrário e dizer, Deus, talvez eu tenha entendido errado, talvez esses últimos 2 anos confiando 100% e obedecendo a sua voz e chamando o meu ajudador, talvez eu tava errada. E Deus dizer, não, você não estava errada, só não chegou a hora daquilo que eu preciso fazer na tua vida. E tudo aquilo que Deus nos dá, tudo aquilo que Ele faz por nós, tem uma coisa que é 100% verdade, concreta, em todas as promessas, desde a primeira promessa que Deus fez na Bíblia, lá no Antigo Testamento, até hoje, a vida de cada um de nós, e isso vai se cumprir até o dia que o nosso mundo exterminar e a gente for para Jerusalém Celeste e mudar completamente a existência, né, completa, né, tipo assim, quando a gente chegar no ápice da vida eterna, ali, toda promessa que Deus nos faz, toda vocação, todo propósito, não propósito é ir pro céu, mas tudo, absolutamente tudo que Deus colocar na nossa mão e que Ele busca por frutos e que Ele vai vir colher, tudo isso vai ajudar outras pessoas. Porque Deus não nos criou sozinhos. Então, tudo aquilo que faz parte da nossa vida precisa. Então, assim, se você quer um crivo pra saber se realmente o processo que tu tá vivendo é de Deus, tem várias coisas que tu vai precisar ter de relacionamento, mas uma dessas é a certeza de que tudo aquilo que Deus tá te prometendo vai ajudar e vai mudar a vida de muitas outras pessoas. Vai ser necessário pra salvação de muitas outras pessoas. E óbvio, gente, quem salva é Deus, quem converte é Deus. A gente não tem esse poder, a gente não vai ter esse poder. Quem tem é o Espírito Santo. O nosso papel é
na imersão Ser Fonte tem a parábola do semeador e a gente fala muito sobre isso. A nossa função é testemunhar o que Deus fez na nossa vida e fazer isso de um jeito que as pessoas tenham vontade de abrir o coração para receber e para ouvir o que Deus tem feito e tenham essa sede de conhecimento, né? A fé vem pelo ouvir, por isso que a gente precisa cada vez mais buscar nossa santidade, buscar viver com Cristo, buscar relacionamento, viver uma vida em secreto com Deus, para que quando chegar no momento em que a gente vai se olhar diante de Jesus, a gente vai olhar para nossa vida e vai dizer assim, olha, isso eu nunca tinha pensado, vamos refletir juntos. Tá, morremos, temos o nosso juízo particular. Eu sempre brinco, mas assim, é uma brincadeira 100% real, falo isso sorrindo, o dia que eu deixar esta terra, eu terei 3 seres diante de mim, antes, ali, no momento. Nossa Senhora, São Miguel Arcanjo e o meu anjo da guarda. Eles já sabem que eles vão ter que estar ali, eles não tem outra opção pra eles. E, nesse momento, eu nunca tinha parado pra pensar, mas agora veio essa inspiração. Quando Jesus passar lá o filmezinho da minha vida, eu vou ver todas as minhas cagalhadas, eu vou ver tudo de ruim que eu fiz, todos os meus pecados, eu vou ver tudo aquilo ali. E eu penso que vai ser assim, Jesus vai começar a me mostrar todas essas coisas ruins. Aí eu vou ver todas essas coisas ruins. E aí, por algum tempo que eu não sei dizer, se é segundos, milésimos, horas, não sei, eu vou olhar e vou pensar, ferrou muito ferrado. Mas eu imagino que ele vai vir, quando concluir toda a parte ruim, ele vai dizer, ó, isso tudo aqui você precisa e espero que tenha pago, né? Mas precisa pagar, precisa purificar, precisa ajeitar aí a situação. Isso daqui mais uns 60 anos. Vai precisar pagar isso. E ele vai vir e vai dizer, ó, mas tudo isso daqui foi as pequenas ações que você teve, as pequenas obras que você teve para a sua vida, para a vida da sua família e o teu ministério, o teu apostolado, a tua vocação, a tua contribuição para o mundo ultrapassou as pessoas, e isso obviamente, né, gente, não é todo mundo que vai, né, vai falar para multidões, vai falar com pessoas, nem sei se eu vou, não é, estou profetizando, mas não sabemos, né, fica aí nas mãos de Deus. Quando tipo assim, você fez todas essas cagadinhas. Isso tudo que foi o que você fez de bom pra tua família, todas as virtudes que você trabalhou, todos os pontos positivos que você conseguiu alcançar de santificação com o teu ministério principal, que é a tua família, os teus filhos, o teu marido. Mas isso aqui foram as pessoas que você contribuiu ao longo da tua vida e que você não sabe. Isso é algo, tipo, que eu nunca tinha parado pra refletir, mas talvez seja um alicerce pra tudo que vem sendo feito, pro meu trabalho, pra tudo que talvez seja essa a palavra que eu precisava que clareasse na minha cabeça. Mas assim, tudo isso aqui foi as coisas que você fez e que você nem sabia que estava fazendo, que você não imaginou que estava fazendo, que fez parte do teu crescimento, que fez parte da tua salvação e tu nem sabia, eu não precisei nem te mostrar. Tu fez o bem, tu fez a caridade, tu amou, tu serviu sem nem saber que estava fazendo isso. E aí, obviamente, partimos pro céu. Mas eu acho que talvez seja esse o sentimento, sabe? De chegar no final de tudo. E talvez seja o que Deus faz com nós. A gente sempre vai ter uma consciência limitada, né? A gente expande ela, mas sempre vai ser aqui. Mas que a gente consiga abraçar as nossas promessas, abraçar tudo que Deus tem pra nossa vida e pensar assim, não é só pra mim, não é só pros meus próximos, né? Pro meu núcleo, mas quantas pessoas, quantas vidas a gente vai influenciar, a gente vai passar e que lá na frente vai ser computado isso a meu favor, Deus vai olhar isso como alguém que cumpriu, que frutificou. Quantos frutos eu e você vamos dar e a gente nem sabe, a gente nem imagina, e Deus tá lá olhando, às vezes a gente tá aqui no meio do processo, vivendo, se descabelando, e Deus tá dizendo, querida, daqui a pouco tempo, entendeu? Daqui 50, 60, 30, 40, 90, sei lá, quantos anos, ele vai olhar e vai dizer assim, se tu soubesse quantos frutos esse processo teu tá dando,
lá na frente, calma, sabe? Então, é isso, gente. Falei demais. Até o próximo.